Não é possível falar na melhor tese defensiva. Tudo vai depender, por óbvio, do caso concreto. Mas uma tese muito efetiva, também muito controversa da lavagem de dinheiro, é a tese do exaurimento do crime anterior. Sempre que a ocultação estiver contida entre os elementos do crime antecedente, o delito será absorvido por pela consumção. É o exaurimento da infração penal anterior, é a própria infração penal anterior, não sendo um crime autônomo de lavagem de dinheiro. Eu vou explicar e no final vou dar um exemplo do caso que ocorreu no Mensalão. O crime de lavagem de dinheiro é um crime autônomo, mas que depende de uma outra infração penal. Então, por óbvio, se depende de uma infração penal anterior, a luta pela absolvição desse delito anterior também é muito efetiva para absolver o crime de lavagem de dinheiro, visto que não há que se falar em lavagem de um dinheiro lícito. Mas não é isso que eu quero tratar aqui, esse é o tema para outro dia. Eu quero focar aqui na tese do exaurimento, na sustentação de que a ocultação imputada não é lavagem, mas requisito necessário para o delito penal antecedente realmente. Muitas vezes não é simples separar um crime do outro, e é aí que o bom advogado tem que trabalhar forte, é aí que é a brecha que o advogado precisa e é uma grande tese defensiva e talvez a mais complexa, geradora de grandes debates nos nossos tribunais. Não é qualquer ocultação de valor que é apta a ensejar a lavagem de dinheiro. Fosse assim, quase todos os crimes patrimoniais não escapariam dessa caracterização. Um roubo, um furto, um estelionato, é evidente que o agente vai tentar esconder o produto desse crime de diversas formas. E essa ocultação somente poderá se caracterizar a lavagem de dinheiro se for um passo inicial de uma posterior reinserção desses valores na economia formal. E isso tentando dar uma aparência de licitude, aparência de que aquele valor foi obtido de forma lícita. A melhor doutrina é firme em dizer que o ato de enterrar o dinheiro, esconder em fundos falsos do ponto de vista objetivo, perfaz sim a ocultação, uma vez que o produto da infração foi escamoteado. Mas essa conduta somente caracterizará a lavagem de dinheiro se acompanhada de elementos objetivos que revelem a sua aptidão para reintegrá-lo posteriormente à economia com uma aparência de ilicitude. Se alguém roubar um banco, enterrar o dinheiro para depois usar na aquisição de bens de consumo pessoal em seu nome, como em carros, imóveis, oculta o dinheiro do ponto de vista objetivo. Mas não há tipicidade da lavagem de dinheiro porque é ausente o contexto da reciclagem do capital. Trata-se então do mero exaurimento do crime antecedente. Estratégia defensiva que eu estou aqui traçando. Em suma, usufruir do valor do delito anterior se trata desse mero exaurimento e não de um crime autônomo. Vou usar o caso do Mensalão, então agora para dar um exemplo prático sobre essa tese. No caso do Mensalão, ação penal número 470, a denúncia disse que alguns dos réus, funcionários públicos, solicitaram ou receberam, em razão da sua função, vantagem indevida, traçando ali então o delito da corrupção passiva esculpido no artigo 317 do Código Penal. Continua a denúncia narrando que o pagamento de tais valores teria sido feito em dinheiro em espécie e entregue a terceiras pessoas, assessores, parentes próximos, que então repassaram esse capital a seus verdadeiros destinatários, os agentes públicos. Foi feita a denúncia, então, por corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal, e de lavagem de dinheiro, o artigo 1º da Lei 9.613, ambos em concurso. Ocorre que para a consumação do delito de corrupção passiva, no verbo receber, é preciso que o dinheiro esteja disponível para o acusado. Só aí haveria consumação do delito de corrupção passiva. No caso, esses valores foram recebidos por terceiras pessoas, não os próprios agentes públicos. Para o Ministério Público, esse recebimento por terceiras pessoas foi ato de ocultação, já caracterizando a lavagem de dinheiro. Só que percebam, como falar em lavagem se o ato de receber não tinha sequer se consumado ainda? Então, aqui a gente chega no ponto da discussão nodal do exaurimento da consumação do delito anterior. É aqui que é o ponto auge dessa tese que eu estou aqui defendendo. Essa tese cobra que o advogado trabalhe que a lavagem de dinheiro só se aplica aos atos posteriores à consumação desse delito anterior, separando as infrações. Não pode haver um delito de lavagem quando o delito anterior não se perfectibilizou. Então, no exemplo dado do Mensalão, a corrupção passiva só se consumou por esse recebimento dos terceiros. Então, é impossível que esse ato de recebimento tenha sido considerado como ato de lavagem. Também é importante trabalhar nessa tese que o simples recebimento de numerário por interposta pessoa não necessariamente caracteriza o delito de lavagem. Isso porque quase nunca, para não dizer nunca, essa vantagem é recebida diretamente pelo agente. O recebimento por terceira pessoa, ainda mais se essa pessoa for próxima do agente cometedor, amplamente utilizado nesse tipo de delito. O uso de intermediário seria uma modalidade de consumação e não um crime adicional. Receber o dinheiro através de pessoas com as quais se tem uma evidente, clara e direta relação não é capaz de caracterizar
a intenção do escamoteamento. Só o encobrimento apto a conferir aparência de ilicitude ao capital que revela o tipo penal de lavagem. Lavar dinheiro é retirar as manchas, as ligações, a ligação com crime precedente. Nem sempre a simples ocultação é capaz disso, a simples recebimento por terceira pessoa seria capaz disso. Efeito diverso teríamos se o agente enterra o dinheiro em uma missiva doleiro relatando a posse de capital e solicitando providências para uma transação por dólar cabo, com a disponibilização da mesma soma em moeda estrangeira no exterior. Daí haveria a lavagem de dinheiro consumada, pois além da ocultação existe contexto de reciclagem, existe a aptidão da conduta para apagar os rastros do capital ilícito e desvincular do passado obscuro daquele dinheiro. É diferente do que o simples recebimento por uma terceira pessoa. Dá para perceber essa distinção. Então esse era o tema que eu queria tratar hoje aqui. Não existe uma tese perfeita, uma tese que sempre vai dar certo, ou a melhor tese defensiva para o crime de lavagem de dinheiro. É necessário analisar o caso em concreto. Mas sim, a tese aqui tratada hoje no vídeo é uma tese efetiva, que dá bons resultados e que tem que ser sopesada na hora de um processo que envolve delito de lavagem de dinheiro.